Todas as reformas de militares com menos de 68 anos podem ser revisadas de acordo com o decreto 10.750, inclusive aquelas judiciais, inclusive aquelas com mais de 5 anos. Achou complicado? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que é para você entender e não ficar com a informação pela metade. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, Augusto Leitão Advocacia. .com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, meus amigos. Saiu no dia 19 de julho o decreto 10.750 e muitas pessoas me mandaram. Eu fiz na semana passada um vídeo com as minhas primeiras impressões e agora, lendo com mais calma, eu vejo que muitas delas se confirmam. Um decreto que traz muita insegurança jurídica, traz algumas violações dos direitos adquiridos, traz ilegalidades a partir do momento que ele também viola o artigo 54, parágrafo 1º da Lei de Processo Administrativo, sem falar que o decreto 10.750 se propõe a violar também a coisa julgada. Isso porque ele pretende revisar administrativamente reformas concedidas pela via judicial, o que eu sinceramente não concordo e espero que o Poder Judiciário esteja atento para esses excessos do Poder Executivo e para que possam ser afastadas essas ilegalidades e essas inconstitucionalidades. O primeiro deles é um seminário de regime próprio e de Previdência Militar, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, de 9 da manhã até às 13 horas, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde, com vários colegas, vários professores, e ele é organizado pelo IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, um seminário totalmente gratuito, totalmente online, que você pode se inscrever. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também teremos dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã, um evento presencial com o professor Fernando Teles, que ele é promotor de justiça militar e atua junto à JMU. Este evento tem a realização da Comissão de Direito Militar da ABA, Rio de Janeiro, da qual a professora Gislaine Santos, que esteve aqui no canal na semana passada, é a presidente, e eu integro a comissão na qualidade de vice-presidente. E também, dia 12 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, teremos aqui no canal mais um dia do quadro Até 40 Minutos, desta vez com a professora Alessandra Vanderlei, que é uma das coordenadoras da pós-graduação do CEPED da UERJ e também é presidente da Comissão de Direito Militar da OAB. Avisos dados, vamos entrar aqui no nosso conteúdo. O decreto 10.750 ele se propõe a revisar de forma ampla, de proporcionar um efetivo pente fino, um amplo pente fino em todas as reformas concedidas aos militares que tenham menos de 68 anos. Por que menos de 68 anos? Porque o decreto excluiu aqueles militares que não têm mais idade para estarem na reserva remunerada, ou seja, oficiais generais com mais de 75 anos, oficiais superiores com mais de 72 anos e os demais militares de oficial intermediário, oficial subalterno e os praças com menos de 68 anos, estes podem ser revisados. Com mais de 68 anos não podem ser revisados de acordo com esse decreto, porque eu entendo, assim como outros, muitos colegas que trabalham comigo, que atuam comigo,
que há outros limites que deveriam ser respeitados e que estão sendo violados pelo decreto 10.750. Um deles é a coisa julgada a partir do momento que o decreto se propõe a revisar as reformas, tanto dos militares de carreira quanto dos militares temporários, mesmo que essas reformas tenham sido concedidas na via administrativa ou na via judicial. Na via judicial, eu entendo que, no máximo, a administração poderia chamar o militar para a inspeção de saúde, realizar a inspeção de saúde, constatada irregularidades na concessão ou constatado que não estão mais presentes aqueles motivos que ensejaram a reforma, no máximo, eles deveriam oficiar a AGU ou oficiar o próprio juízo onde tramitou o processo. No caso de um mandado de segurança que não teve a participação da AGU, oficia-se diretamente ao juízo e pede eventualmente providências. Entretanto, jamais deve essa reforma ser cancelada, anulada, cassada administrativamente, quando nós temos por fundamento dessa reforma uma decisão judicial transitada em julgado. E, entretanto, esse decreto prevê e se propõe a fazer exatamente isso. Nós já tínhamos visto, e eu já tinha trazido aqui para o canal, vídeos nesse sentido, lá em março e lá no mês de maio, tratando de portarias do Exército. Eram portarias DGP. Estou falando da portaria DGP número 19, que é do mês de março, do Exército, e da portaria DGP número 104, que é do mês de maio, que alterou alguns dispositivos na portaria 19. Dentre eles, a portaria 19 queria rever todos os atos dos militares até seus 65 anos. E aí a portaria 104 ainda ampliou isso para os limites de permanência na reserva remunerada. E levou essa idade para 68 anos por portaria. Acontece que vários desses elementos que já constavam nas portarias DGP do Exército foram parar dentro do decreto 10.750 e com isso eles passam a valer para as três forças, estando pendente ainda as regulamentações da Marinha e da Aeronáutica. O Exército já está com essa portaria pronta, terá que fazer uma ou outra adequação ao decreto, se por acaso houver algum dispositivo conflitante. E, no mais, as forças estarão aptas a fazer o famigerado pente fino de revisão de reforma. E eu disse que todos podem ser revisados, por quê? Porque o decreto, no artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2, fala que isso será feito por amostragem, o que é um outro problema, porque nós podemos, por amostragem, ter uma violação do princípio da isonomia, assim como já houve violação da segurança jurídica, da coisa julgada e do direito adquirido, nós podemos ter mais uma violação aqui da isonomia. Se eu pegar apenas os mais recentes, não pegar os mais antigos, se eu pegar apenas os mais antigos e não os mais recentes, se eu pegar apenas os oficiais e não os praças, eu estarei criando desigualdades, mais desigualdades, a partir do momento que eu entrego para o administrador fazer a sua amostragem. E antes do decreto 10.750, antes da portaria DGP número 19, antes da portaria DGP número 104, eu trouxe outros vídeos aqui no canal onde eu disse que eu não acreditava ser possível esse tipo de pente fino violando tantos dispositivos legais e constitucionais. Isso porque o decreto 10.750, ele regulamenta o artigo 112A do Estatuto dos Militares, que ele foi inserido no Estatuto dos Militares pela Lei 13.954. E ele então ingressou pela Lei 13.954, mas ele faz parte do Estatuto dos Militares. E como um artigo novo do Estatuto dos Militares, ele deve obedecer às normas previstas no próprio Estatuto. E lá no artigo 157 da Lei 6880 do próprio Estatuto dos Militares, ele diz que os artigos previstos naquele estatuto não deverão retroagir para atingir situações pretéritas. E esse artigo deve ser citado nos requerimentos dos militares, ele deve ser trazido para eventuais ações judiciais para mostrar que o artigo 112A não deve atingir situações
anteriores. Quanto ao restante, ao corpo do artigo 112A, não vejo nenhum tipo de restrição. Ele diz, olha, chamaremos para inspeção de saúde. Se a reforma tiver menos de 2 anos e não houver motivos para ele estar reformado, ele volta para a ativa. Tudo bem, isso está de acordo com o artigo 112, que já existia no Estatuto dos Militares antes. Se essa reforma tiver mais de 2 anos, ele deve ir para a reserva remunerada. E aí eu entendo que se essa reforma tivesse mais de 5 anos, ela não deveria jamais ser revisada, jamais ser reavaliada. Por quê? Porque nós temos o artigo 54, parágrafo 1º, da Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99, que eu sempre utilizo, que eu sei que é uma lei que foi muito bem pensada e muito bem escrita lá em 99, e ela prevê dispositivos que trazem segurança jurídica para os militares, para os administrados de uma maneira geral, para as suas pensionistas. E aí nesse artigo nós temos a disposição que diz, se passados 5 anos da melhoria ou de qualquer efeito positivo para o administrado, não há que se falar em redução, cancelamento, cassação, anulação nesse sentido, exatamente porque incidiu a decadência para a administração. A administração não pode simplesmente acordar um dia e revisar reformas de 20 anos atrás, de 18 anos atrás e de 22, 25 anos atrás, e é exatamente o que está a ponto de acontecer. Muito provavelmente o Exército está melhor aparelhado e mais à frente disso, porque já está com suas portarias prontas e escritas. Em breve eu acredito que o Exército já deva ter o seu universo de pessoas atingidas pelo artigo 112A e pelo próprio decreto 10.750 e comece a encaminhar aquelas cartinhas. Preciso deixar aqui mais uma vez a minha manifestação de repúdio com relação a esses dispositivos do decreto 10.750, da portaria DGP número 19 do Exército e da portaria DGP número 104, também do Exército, exatamente por violarem tantos direitos dos militares. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência das pensionistas, elas perguntam, mas isso vai atingir as pensionistas? Em princípio, não temos como isso atingir as pensionistas, porque todas essas revisões de reforma estão amparadas numa inspeção de saúde que precisa do militar vivo para comparecer a estas inspeções de saúde, de modo que eu entendo que isso não possa atingir as nossas pensionistas. Posso dizer aos senhores que está em curso uma espécie de marcha do enxugamento compulsório da folha de pagamento, através do fim do pagamento de proventos de reserva, a partir do momento que eu contrato muito mais militares temporários do que militares de carreira, através do fim das reformas desses militares, especialmente os temporários, foram muito prejudicados com relação à reforma, e através desse tipo de pente fino que viola tantos dispositivos legais e tantos dispositivos constitucionais. Espero sinceramente que o Poder Judiciário esteja atento a esses excessos do Poder Executivo para que essas ilegalidades e essas inconstitucionalidades possam ser afastadas. Vejo com um pouco de preocupação esse decreto 10.750, porque nós estávamos razoavelmente acostumados a esse tipo de excesso no âmbito das portarias, no âmbito das instruções normativas. A partir do momento que nós vemos esse tipo de arbitrariedades trazidas para o corpo de um decreto, ou a partir do momento que nós vemos essas arbitrariedades trazidas para o corpo de uma lei, e é o caso do artigo 112A, que fala do chamamento dos militares a qualquer tempo, o que nos traz séria insegurança jurídica, eu vejo com muita preocupação. Muito importante, senhores, deixe aqui para mim, nos comentários, a sua experiência, se você está reformado, se você está reformado há muito tempo, há pouco tempo, se a sua reforma foi administrativa, judicial. Deixe aqui para mim nos comentários, depois eu vou escolher alguns deles para trazer algumas considerações no próximo Augusto Leitão Responde. Muito bem, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero deixar para vocês 3 comunicados de 3 eventos. Vamos lá, o primeiro.
O primeiro será o Seminário de Regime Próprio e Previdência dos Militares, que acontecerá na próxima quarta-feira, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. Quarta-feira, dia 28 de julho, organizado pelo IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários. É um evento 100% online, 100% gratuito, e você pode se inscrever pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Também teremos um evento presencial com o promotor de justiça militar Fernando Teles, no dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã. Evento aí organizado pela Comissão de Direito Militar da ABA, Rio de Janeiro, da qual a advogada Gislene Santos, que esteve aqui conosco na semana passada, é a presidente, e eu estou integrando essa comissão como vice-presidente. E para fechar, também teremos aqui no canal, dia 12 de agosto, às 20 horas, mais um evento do Até 40 Minutos. Vamos receber a professora Alessandra Vanderlei, que é uma das coordenadoras do CEPED UERJ, a pós-graduação da UERJ em Direito Militar. A professora Alessandra Vanderlei também é presidente da Comissão de Direito Militar da OAB. Avisos dados. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você, para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.